visão unânime de todos que acompanham o tema de defesa, segurança no país, que foi uma decisão muito ruim, né? Que o comando do Exército tomou uma decisão errada ao não punir diante de uma clara violação de procedimentos que estão assim estabelecidos já há muitas décadas, né? Então não se trata de uma novidade, não se trata de algo que assim em disputa, né? Há uma visão muito unânime sobre o sentido dessa proibição de participação em atos de natureza política por parte de oficiais das Forças Armadas. Então, nesse sentido, foi mais um movimento na direção errada desse governo, na relação com as Forças Armadas e com a temática toda da segurança, da defesa. Eu acho que o sinal ruim, principalmente, vem do fato de que as Forças Armadas investiram muito numa imagem e na imagem de profissionalização, de que são, né, soldados do Estado, são forças do Estado, e convenceram a sociedade brasileira disso, mostraram, né, foco, resiliência nesse projeto. Eu acho que as Forças Armadas mantiveram alto grau de legitimidade, de apoio na opinião pública, e podem começar a colocar isso em risco com ações desse tipo, né? Então, eu acho que é um sinal ruim para toda a sociedade brasileira, porque não existe, né, estabilidade democrática, não existe nação sem forças armadas, né? Isso é fundamental. E é um sinal errado, é um sinal de politização, é um sinal de envolvimento de uma instituição do Estado com o governo, não é? Eu acho que a gente precisa entender que essa decisão pode ter impacto nos anos próximos muito severo. O sinal para as polícias militares, em particular, no país, é ainda pior, porque eu acho que as Forças Armadas construíram, digamos, formas bastante avançadas, consolidadas de lidar com esse tipo de risco de politização, e evitaram isso, e sempre estiveram, obviamente, no centro do debate da transição do regime autoritário para o regime democrático. As Forças Armadas foram importantíssimas como força no seu pensamento político, na forma como formularam uma estratégia de transição para o país e implementaram essa transição, né, pelo lado, digamos, das forças. E o outro lado, obviamente, foi a sociedade, foi a participação política, a contestação que levou à democratização, por óbvio. Mas houve esse encontro, né, das forças dispostas a negociar, dispostas a produzir a transição, e produziram uma transição muito bem sucedida, né? E consolidamos um regime democrático que é o mais longo da história do país. Então, tudo isso, digamos, está a crédito das Forças Armadas, né? E continua assim. Eu acho que continua tendo um enorme valor toda essa contribuição para a redemocratização do país, para a consolidação de uma imagem das forças como instituições de Estado e instituições preocupadas com a profissionalização de sua missão, né? Então, em busca de tecnologia, formação mais avançada para os seus quadros, tudo isso aconteceu esses anos, e eu acho que é a tendência principal que precisa ser valorizada. Mas, para as polícias militares, a politização foi uma realidade, sei lá, aconteceu. Os motins, as insubordinações contra os governadores, os levantes que suspenderam de forma irresponsável os serviços fundamentais, como de policiamento, em vários estados do país, e a construção de lideranças que chegaram ao Congresso, lideranças de baixa patente, como, né, capitães, tenentes, que conquistaram cargos de representação política, fazendo proselitismo para as tropas, né, para a base. E essa é a realidade das polícias militares. Se a gente olha a bancada na Câmara dos Deputados, os que estão lá representando as polícias são produto disso, produto de agitação sindical, né, corporativa. Então, esse sinal de que esse governo consegue proteger
o desvio da politização de um general é péssimo. Isso vai ter consequências muito diretas. Aí sim, na polícia militar, nas polícias militares, eu acho que isso tem um efeito muito direto. É claro que há estados e há estados, diferentes trajetórias, diferentes. São Paulo nunca teve motim, nunca teve levante desse tipo, como aconteceu no Ceará, por exemplo, como aconteceu no Espírito Santo. Né? Então, essas situações são muito diferenciadas, mas o legado dessas greves, desses movimentos de policiais, é sempre um legado de mais politização, mais divisão e de piora na qualidade do serviço. É impressionante como a politização traz junto essa deterioração da qualidade do serviço prestado. Porque aí vira um ambiente em que todo mundo, o oficial está disputando ser popular na tropa, entendeu? Ele está disputando ser o cara que manda como líder sindical, e não como comandante daquela unidade para servir a população. Então, vira uma coisa corporativa, fechada, e que começa a apresentar sinais de eficiência cada vez mais graves. Eu acho que no caso das polícias militares, o avanço é Estado a Estado, não existe um padrão único. Os militares ganharam muito em termos de proteção das aposentadorias, em termos de privilégios que foram mantidos, o aumento de verbas para a defesa, tudo isso aconteceu sob esse governo. A questão da liberação do porte e posse de armas não diretamente satisfaz as polícias militares. Aqui em São Paulo, por exemplo, não existe um apoio a esse tipo de medida. Pelo contrário, eu acho que a visão é muito, muito crítica, porque o São Paulo teve um sucesso muito grande com a redução dos homicídios desde 2000, e boa parte desse esforço foi capitaneado pela Polícia Militar, que investiu muito na aplicação do Estatuto de Desarmamento, porque era uma lei extremamente útil do ponto de vista do controle da violência, porque previa penas muito duras para a posse de armas ilegais. Não é? Então, com uma legislação mais restritiva com relação à posse, era muito fácil. Encontrou alguém armado, enquadrava como... Né? E aí, claro, arma ilegal, sem porte, sem documento de porte, esse infrator respondia por uma pena, normalmente ganhava uma pena muito elevada lá no final do processo. Então, isso ajudou muito São Paulo a se desarmar, a encontrar um caminho de tirar as armas que são as armas mais perigosas aí na mão de infratores. E isso, sim, eu acho que o ambiente regulatório que o governo Bolsonaro está criando é o pior possível, porque ele não substitui um modelo por outro, ele vai desorganizando o sistema regulatório que nós temos. Essa eu acho que é a grande estratégia do governo nessa área. Como não tem base parlamentar para propor uma nova lei, o que faz? Vai emitindo decretos, desorganizando o sistema, vai fazendo com que esse sistema fique cada vez mais, né, ineficiente. E aí passa a boiada do tráfico de armas, a boiada das armas ilícitas no mercado, né, e que alimenta o crime. Né? Em primeiro lugar, eu acho que são ameaças diferentes. O que acontece nas polícias militares não é capaz de conduzir a uma ameaça institucional nacional. Entende? As polícias militares não são capazes de se desorganizar a ponto de, né, produzir um motim contra os governadores e um motim armado, tomar o Palácio do Bandeirantes, o Palácio do governador de Minas. Não existe isso. Né? Para fazer isso é preciso muita organização. Né? Quando a gente olha para trás e lê sobre 1964, 1964 culminou um longo processo de articulação e organização civil e militar. Não foi um golpe assim, inventado da noite para o dia. Né? Foi um golpe que exigiu conversa, exigiu acordos, exigiu coordenação, liderança,
E eu acho que as polícias militares não são capazes disso. E não há nenhuma demonstração de que as polícias militares têm um interesse em se manifestar em outros assuntos que não sejam assuntos de interesse corporativo. Quando as PMs fazem greve, elas fazem greve porque querem salário, não é porque querem uma ditadura no Brasil militar. Eu acho que essa é uma questão muito importante. O que mobiliza, o que leva o PM para a rua é salário, é privilégio, é poder, né, não responder processo se tiver má condução. São, né, formas assim, de interesse corporativo que levam que junta todo mundo e leva para a rua. Tá? Agora, o risco de uma intervenção militar eu vejo baixíssimo também, porque o presidente Bolsonaro ele é um presidente frágil, ele é um presidente sem apoio no Congresso, ele é um presidente sem apoio na opinião pública, e crescentemente ele vai se isolando. Ele também não é uma pessoa que, por natureza, tem habilidade intelectual para liderar acordos, para liderar, né, o que é necessário para imaginar um golpe de Estado do Brasil. É um assunto para a gente muito, né, tem que ter muita paciência, não pode ter um span de atenção de 10 minutos, como ele mostra ter com os assuntos. Né? Precisa sentar e conversar muito. E precisa ter uma conjuntura internacional favorável a isso também. A conjuntura internacional tem estado muito negativa contra as lideranças democráticas no mundo, mas os Estados Unidos mudou de governo, mudou na direção, né, esperada, e então acho que não é tão fácil na região, no hemisfério onde estamos, pensar numa aventura dessa natureza. Não tem força para isso. Eu acho que aí vejo um distanciamento muito claro dos militares com relação a qualquer aventura dessa natureza. Eu acho que o que a gente está vendo é mais uma erosão gradativa de regras que podem criar um cenário de desorganização no futuro. Eu acho que o grande estilo do presidente Bolsonaro é apostar na desorganização. Né? Ele vai minando os sistemas regulatórios, as regras, ele não se convive bem com nada disso. Né? Ele não consegue seguir regras, ele não consegue entender e produzir regras inclusivas, né, em que as pessoas se reconheçam. É uma coisa de uma liderança populista e muito centrada na personalidade dele. Eu não vejo como isso, nesse momento, pode gerar uma mudança institucional dessa magnitude. Não vejo capaz de liderar uma coisa desse tipo.